As grandes navegações ou Era dos Descobrimentos é o nome que se dá ao período da história entre 1415, início da exploração portuguesa na África, marcada pela invasão de Celta, e vai até 1642, início da colonização da Oceania. Durante esse período, os europeus, inicialmente por portugueses, depois espanhóis, posteriormente franceses, ingleses e holandeses, exploraram intensivamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio, chegando à Austrália em 1606 e à Nova Zelândia em 1642. A exploração europeia perdurou até se realizar todo o mapeamento global. As grandes navegações podem ser vistas como um avanço na tecnologia de navegação, cartografia, comércio, etc. É uma parte extremamente importante da história, pois marca a passagem do feudalismo da Idade Média para a Idade Moderna, com a ascensão dos Estados-nação europeus, descoberta do continente americano, surgimento dos impérios coloniais. A visão desse período é muitas vezes retratada com um certo romantismo e mostra seus feitos como avanços tecnológicos e evolução do mundo, os exploradores como heróis corajosos. Porém, do ponto de vista dos índios americanos dizimados, nações destruídas como os incas, maias e astecas, dos africanos que sofreram séculos de exploração escravista, que mostra consequências até hoje, veremos que esses heróis se transformam em assassinos e ladrões. Quando se fala no período das grandes navegações, o que se deve ter em mente é o rico comércio de produtos vindos da Ásia, seda e louças chinesas, tecidos e tapetes, prata, mas principalmente as especiarias, que estavam entre os mais caros e procurados produtos da Idade Média. Os exemplos são vários: gengibre, noz moscada, cravo, canela, pimenta, além de drogas, ópio e incensos que eram intensamente usados na medicina, na indústria farmacêutica, cosméticos, perfumaria, bem como aditivos alimentares, conservantes, além de rituais religiosos. Ao contrário da Índia, China e nações árabes, a Europa era resolutamente carnívora. Quando o mês de novembro se aproximava, trazendo consigo o rigoroso inverno no hemisfério norte, os europeus eram forçados a abater seus rebanhos, antes que os animais emagrecessem pela inexistência de pastagem destruída pela geada. Mesmo salgada ou defumada, a carne apodrecia facilmente. Os métodos primitivos de conservação não impediam que ela se deteriorasse. Para consumi-la, era preciso usar condimentos picantes, em especial a pimenta, única forma de torná-las consumíveis. Com o passar dos anos, a pimenta se tornaria uma espécie de moeda especulativa, como o dólar nos dias de hoje. Para se ter uma ideia do quanto eram valiosos esses produtos, imagine, por exemplo, em preços atuais, se 1 quilo de pimenta valesse 10 euros no sul da Índia, através das rotas terrestres, ela chegaria à Europa valendo cerca de 1.000 euros. A noz moscada valia ainda mais que a pimenta, já que era mais rara. A canela, usada como remédio para os pulmões e como adoçante nos vinhos licorosos, chegou a valer mais do que ouro. O cravo, utilizado no tratamento de cáries e úlceras, era aceito como pagamento de impostos em toda a Europa Ocidental. A pimenta não era usada só como condimento, mas para combater envenenamentos e problemas estomacais. Não é de se estranhar, portanto, que a palavra apotheke, armazém de especiarias em árabe, tenha dado origem à palavra farmácia. Nessa animação vimos a importância das especiarias para a sociedade europeia naquela época. Dessa forma entendemos por que o seu comércio foi o principal motivador para o início das grandes navegações. Quando Bartolomeu Dias retornou a Lisboa dizendo que a África podia ser contornada, foi uma péssima notícia para Cristóvão Colombo, que há anos tentava convencer o rei Dom João II a financiar sua expedição. Colombo acreditava que saindo de Portugal e cruzando o oceano no sentido oeste seria mais fácil chegar à Índia, em vez de contornar a África, só que ele não sabia
que no meio havia um continente inteiro. A teoria da esfericidade da Terra não era uma ideia nova, porém, ainda no século XVI, a ideia de que o nosso planeta era uma esfera ainda não era plenamente aceita por todos. Apesar de já no século IV a.C., Aristóteles já havia argumentado que a Terra era uma esfera, simplesmente observando que a sombra da Terra nos eclipses lunares era circular. Eratóstenes provou em 240 a.C. que a Terra era redonda. Inclusive calculou a circunferência da Terra com uma boa precisão. Veja a seguir como ele fez isso. Eratóstenes foi diretor da Biblioteca de Alexandria, e num dos manuscritos dessa instituição tomou conhecimento de que um solstício de verão no hemisfério norte, na cidade de Siena, no exato meio-dia o sol iluminava por completo o fundo de um poço lá localizado. Porém o mesmo não acontecia em Alexandria. Eratóstenes então fez a seguinte experiência. Colocou uma haste de madeira sobre a cidade de Siena e outra em Alexandria. Se a Terra fosse plana, a sombra das hastes deveria ser igual, não importando o local e a hora. Mas Eratóstenes observou que no mesmo horário, nas duas cidades, as sombras eram diferentes. Em Siena não havia sombra e em Alexandria ele calculou que o ângulo da sombra era de 7,2 graus. Sendo assim, o ângulo de encontro dessas duas retas é de 7,2 graus. Logo, a curvatura sobre as duas cidades era de 7,2 graus. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 800 km e sabendo que o círculo possui 360 graus, calculou que se 7,2 graus é igual a 800 km, então 360 será igual a 40.000 km, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo, errando por pouco, pois na verdade a circunferência da Terra é de 40.075 km. Voltando à expedição de Colombo, alguns autores defendem que na verdade o rei português D. João II já sabia da existência de terra a oeste, que essas terras não pertenciam às Índias. Por isso não aceitou investir no projeto de Colombo. Percebendo que não conseguiria apoio com o rei português, decidiu se transferir para a Espanha. No reino rival caiu nas graças da rainha Isabel e obteve dela o dinheiro necessário para financiar uma expedição rumo ao oeste desconhecido. Em 3 de agosto de 1492, com uma nau e 2 caravelas, partiu de Palos de la Frontera, passou pelas Ilhas Canárias, território que já era de domínio espanhol. Empurrado pelos ventos que alisam o mar, os alísios, sua frota navegou por pouco mais de um mês, quando sua tripulação, temendo precipitar-se no abismo do fim do mundo, começaram a amotinar. Cristóvão Colombo, por sorte, avistou a terra firme. Era 12 de outubro de 1492. Chegou ao que chamou de Índias Ocidentais, um ilhéu das Bahamas, o que deu o nome de São Salvador. Continuando a navegar, acostou em Cuba e chegou ao Haiti, a que deu o nome de Hispaniola. Supondo ter chegado à Índia, deixou uma pequena colônia e regressou à Europa. Tinha acabado de descobrir um novo continente, que seria mais tarde chamado de América. Embora tenha feito mais 3 viagens à região, Cristóvão Colombo morreu em 1506 convencido de que havia chegado à Índia pela rota oeste. Tanto é que chamou de índios os nativos que ali encontrou. Como consequência do descobrimento da América, começou a disputa pela soberania das terras encontradas entre a Espanha e Portugal. Sob a ameaça de guerra aberta por D. João II de Portugal, iniciaram-se as negociações que culminou no Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, que dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Assim, a leste da linha de Tordesilhas pertenciam a Portugal, e a oeste pertenciam à Espanha. Nessa animação vemos detalhes sobre a expedição de Cristóvão Colombo e uma incrível animação sobre o cálculo da circunferência da Terra feito por Eratóstenes. A descoberta do Brasil é cheia de controvérsias. Alguns autores defendem que Portugal há muito já havia estado na costa brasileira. Na criação da manobra de volta do mar, Bartolomeu Dias já havia relatado a existência de terras a oeste. Vasco da Gama também relatara o mesmo.
É possível que pelo menos desde 1498 o Brasil já fosse conhecido. Um dos maiores navegadores do século XVI, Duarte Pacheco Pereira, chegou a afirmar que esteve em algum lugar da América, talvez o Maranhão. Alguns autores acreditam a Pacheco a descoberta do Brasil. É fácil entender que todo o avanço português era sigiloso, tendo em vista o valor de cada expedição, as constantes descobertas cartográficas, científicas, bem como o avanço das tecnologias de navegação e embarcação. Tudo isso era de um valor incalculável. Não é de se estranhar, portanto, que o rei guardasse segredo de tudo. Inclusive, por vez, Dom João II distribuía informações falsas para distrair seus adversários. Uma prova desse sigilo é a exposição do Mapa de Cantino de 1502, que só conhecemos hoje em dia porque era um mapa de um espião. Alberto Cantino o obteve clandestinamente em Portugal em 1502. O espião trabalhava aos serviços do Duque de Ferrara na Itália. O Mapa de Cantino é uma das mais antigas cartas náuticas que representam os descobrimentos marítimos portugueses. De qualquer forma, o relato oficial de Portugal é que em 8 de março de 1500, o rei Dom Manuel, disposto a impressionar a Índia e estabelecer definitivamente o comércio com o Oriente, armou a maior esquadra já enviada ao Atlântico. A frota era composta de 9 naus, 3 caravelas e uma navega de mantimentos, num total de 1.500 tripulantes. Era uma expedição como nenhuma outra até então, maior, mais cara, melhor armada e com objetivos ousados. Saindo de Lisboa com um bom tempo, vento favorável, a frota chegou às Canárias. Uma semana depois, cruzou as ilhas de Cabo Verde. Para evitar a calmaria do Equador, ao largo da costa do Golfo da Guiné, navegaram na direção sudoeste, numa grande volta do mar. Em 21 de abril, avistaram uma montanha que nomearam de Monte Pascal. Em 22 de abril, desembarcaram na costa e no dia 25 de abril, toda a frota velejou por um porto que chamaram de Porto Seguro. Estava descoberto o Brasil. O nome Brasil tem sua origem defendida por alguns autores como derivada da madeira pau-brasil, mas o fato é que a palavra Brasil é repleta de significados e muito mais antiga que o nome da árvore. Na antiguidade, uma das ilhas mitológicas espalhadas pelo Mar Tenebroso se chamava Rai Brasil. A primeira representação de que se tem notícia da ilha de Brasil é encontrada no mapa do cartógrafo genovês Angelinos da Lorto, datado de 1325. No Brasil, Cabral ficou até o dia 2 de maio de 1500, quando erguera a âncora e seguiram para a Índia, destino principal daquela missão. Antes de partir, usaram a tática de lançar degredados, pessoas que permaneciam nas terras estranhas à própria sorte para aprender a língua e costume dos nativos. Entre os degredados estava Afonso Ribeiro. Saindo do Brasil em 2 de maio com destino a Calicut, na Índia, uma viagem de 5 meses no mar, em 23 de maio passaram pelo Cabo das Tormentas, onde foram pegos por uma violenta tempestade que levou ao naufrágio 4 navios da frota, matando cerca de 400 homens. Entre os mortos estava Bartolomeu Dias, que 12 anos antes fora o primeiro a contornar esse mesmo cabo. Em 13 de setembro de 1500, a frota de Cabral chegou ao seu destino, Calicut, na costa ocidental da Índia. Iniciava-se assim a carreira da Índia, que os portugueses explorariam nos próximos séculos. Essa viagem marca a conquista definitiva do tão sonhado comércio com o Oriente. Comércio esse que era até então feito por via terrestre, com muitos intermediários, passando a ser dominado pelos portugueses por via marítima. Nessa animação vimos detalhes da importante viagem de Pedro Álvares de Cabral, marcada pela descoberta do Brasil e estabelecimento definitivo do comércio com o Oriente.